Direto da redação. Deixa eu chamar novamente aqui a Cláudia Freitas, que está comigo novamente aqui no estúdio. Cláudia, por favor, querida. Oi, Roberto. A deputada estadual Lucinha, do PSD, foi condenada a 4 anos e 5 meses em regime semi-aberto pelo crime de peculato. A parlamentar, ela perdeu o mandato e ainda terá que devolver aos cofres públicos R$ 174 mil. A decisão ela foi tomada ontem à tarde pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a maioria dos votos. De acordo com a denúncia, Lucinha desviou dinheiro público para remunerar um pedreiro que executava serviços particulares nos centros comunitários que a deputada mantinha em Inoaíba e em Campo Grande. Ambos aí ficam na zona oeste da cidade. E que eram dirigidos, coordenados aí pelo cunhado e pelo filho da deputada. Baltazar Menezes dos Santos teria sido nomeado como assessor parlamentar de Lucinha entre os anos de 2011 e 2015. De acordo com as investigações, nesse período, o pedreiro teria recebido da Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, o valor de R$ 174 mil, valor este que terá então que ser devolvido agora aos cofres públicos. A Justiça conseguiu descobrir essa articulação porque o pedreiro entrou com uma ação trabalhista para reclamar salários devidos por serviços prestados nos centros comunitários. Durante as oitivas, testemunhas confirmaram que Baltazar trabalhava de segunda a sexta-feira nos centros comunitários e nos fins de semana ele ainda prestava serviços particulares à deputada. A condenação a 4 anos e 5 meses de detenção em regime semiaberto foi do relator do processo, o desembargador Cláudio Brandão. 4 desembargadores votaram pela improbidade da denúncia. A decisão ela ainda cabe recurso. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso, Roberto. Volto com você no estúdio. Cláudia, só para a gente fazer aqui uma observação, porque a Lucinha, ela é encrencada em outro processo que é diferente desse. É por peculato, ela teria nomeado uma pessoa que prestava serviços particulares. Essa pessoa seria nomeada como assessora no gabinete dela, mas prestava serviços domésticos na casa dela, não é isso? Esse é um caso. Mas a Lucinha, ela tem um outro processo que é o de envolvimento. Ela é acusada de envolvimento com milicianos, então tem grampos telefônicos dela conversando com milicianos. Um dos milicianos que está preso se referia a ela como madrinha. E esse processo, a Justiça pediu, o Ministério Público pediu o afastamento da Lucinha, eu acho que até a Justiça concedeu, mas a ALERJ, os deputados, é um colegiado, é um parlamento, eles mantiveram a Lucinha no exercício do mandato dela, não afastaram, até que o processo, se ele transite em julgado, ela seja condenada. Daí então a ALERJ, supostamente ou teoricamente, julgaria e poderia julgar pela cassação do mandato dela ou não. Então são 2 processos diferentes, não é isso? Exatamente, Roberto. Esse processo de ontem, que o julgamento foi ontem, é sobre o crime de peculato, justamente por causa desse pedreiro, Baltazar. Ele foi entre os anos de 2011 e 2015, ele teria sido nomeado na ALERJ, como assessor parlamentar dela da ALERJ, mas, na verdade, ele não comparecia à ALERJ, ele não trabalhava na ALERJ. Ele prestava, sim, serviços como pedreiro e outros serviços domésticos em centros comunitários em que ela mantinha, e era ali gerenciado pela família dela, por familiares dela, na Zona Oeste, em Inoaíba e Campo Grande, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, ela acabou perdendo aí o mandato e ainda sendo condenada a 4 anos de prisão, 4 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto em função desse processo. Mas ainda cabe recurso. Então, naturalmente, como outro processo, ela deve permanecer esperando aí chegar até um ponto que a gente chama de trânsito em julgado, que seria esgotar todos os recursos da defesa. Aí sim, ela vai ter que se afastar da ALERJ em função desse processo também. Então, são 2 processos distintos. O que investiga a Lucinha, pelo envolvimento
com milicianos também na zona oeste da cidade, e esse outro processo agora por peculato, que significa aí, o que quer dizer, né? É quando você contrata, por exemplo, no caso dela, quando você contrata uma pessoa, né? Você imposta uma pessoa ali, nomeia para uma função pública, no caso dela ali como deputada estadual na Alerj, né? E a pessoa, na verdade, não estava trabalhando, estava recebendo, né? Mas não trabalhando, não exercendo as suas atividades ali na função pública. Perfeito, Cláudia. Muito obrigado e uma boa terça-feira para você. Obrigada, Roberto, para você também e para todos.